Hércules finalmente chega no quinto portal, na qual ele tem que derrotar o leão da Nemeia para conseguir aplacar as sedes da constelação de Leão. É sempre válido lembrar que a ordem dos trabalhos de Hércules que nós estamos seguindo tem conexão com a mandala astrológica, com a jornada astrológica, e caso você queira conhecer um pouco mais, nós temos vídeos também falando mais sobre astrologia, sobre todos os aspectos relacionados a isso, e alguns deles vão estar aqui no destaque como o vídeo de leão. E aí, pegando o símbolo do leão de Nemeia, que era um leão muito agressivo, um leão que atacava o vilarejo, a gente obviamente percebe que esse leão inicialmente representa todos os atributos mal aspectados numa oitava baixa do signo ou dos aspectos relacionados ao leão, em que esse leão ele tinha um apreço especial por carne humana. E há aí um símbolo muito interessante, porque quando esses aspectos do orgulho, da vaidade, da força mal direcionada do leão tomam o controle, eles devoram os seres humanos, eles devoram os homens. E nós, obviamente, no dia a dia, quando damos vazão a isso, temos aquilo que há de mais elevado em nós devorado. Isso se perde ao longo da nossa jornada. Então Hércules vai ao encontro desse leão, vai enfrentá-lo, mas no início ele não se sai muito bem, ele, Toma um pau. Toma um pau. Justamente porque ele tenta enfrentar esse leão com as ferramentas mundanas, com as flechas, com a força, e ele percebe ao longo da batalha que aquilo não era suficiente para vencer todos esses aspectos representados pelo leão. Esse leão era praticamente invulnerável, né? Ele tinha uma pele de aço, vamos dizer assim, que nada conseguia penetrar naquela pele, né? E é interessante porque esse elemento do leão, ele é algo que faz parte de nós, né? Ele está dentro de cada um de nós. Todos nós, independente do seu signo solar, né? Já falou isso 1000 vezes em todos os nossos outros vídeos sobre a mandala astrológica. Todos nós temos todos esses aspectos dentro de nós. Esse leão, ele existe dentro de todo ser humano, que é justamente esse sol mal aspectado, ou seja, esse sol que acha que todas as coisas que orbitam ao redor dele estão ali para servi-lo, estão ali para ser usado por ele, que é basicamente o que o leão faz. O leão, ele sabe que ele tem poder, porque o leão por si só, ele é um símbolo de poder. Só que, como ele se sente por cima, vamos dizer assim, de todos, ele acha que ele pode usar esse poder para fazer o que ele bem deseja. E na vida, muitas das vezes, nós somos assim. Muitas das vezes nós nos deixamos ser levados pelo nosso leão interno, nós nos deixamos ser levados pelas nossas potências baixas, pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pelas nossas ilusões, e nós nos colocamos de maneira a pesar sobre as demais pessoas. E o Hércules nessa jornada, né, que vale sempre lembrar que é uma jornada de redenção dele, é uma jornada de descoberta dele mesmo, mas o Hércules, ele representa nós, ele representa a humanidade. E se ele representa a humanidade, e o leão está dentro de nós como humanidade, esse leão também está dentro de Hércules. Então, para matar esse leão, ou para vencer esse leão, seja o fim que ele for dar ao leão, que a gente vai falar, né, mais pra frente no vídeo, mas para combater esse leão, o Hércules precisa combater esse lado dele, esse lado interno dele, que ainda age como esse leão. Esse Hércules que está descobrindo, que está buscando entender que o papel dele como ser divino, como semideus, o papel dele como esse sol, né, que ele está para se tornar, é um papel de trazer harmonia para o meio onde ele se encontra. É um papel de fazer com que aqueles que estão ao seu redor possam ser beneficiados por ele, e não o contrário. É uma atitude muito mais... Hércules está nesse momento entendendo, né? Ele já passou por vários processos, por vários portais, e ele agora está, de fato, entendendo que a jornada dele, na verdade, não é uma jornada para ele exclusivamente, mas é um momento onde ele começa a entender que a jornada dele também é uma jornada para os outros, para a humanidade. Aqui dentro desse caso do Hércules, né, dessa quinta tarefa dentro da ordem que a gente está apresentando, né, o Patrick trouxe a ideia do sol e o João comentou que o leão ele devora humanos. Parecem coisas distintas, mas na verdade são formas diferentes de abordar a mesma coisa. Em que sentido? Numa oitava baixa, naquilo que a gente vai chamar do leão, numa oitava baixa, ele é o sol que quer absorver todo mundo.
Ou seja, ele é o centro e todos devem viver em minha função. Ele é aquele cara que fica, não, porque eu sou... Né? Ele se coloca acima de todo mundo e todos têm que fazer tudo aquilo que ele quer de fato. Ele não é o sol de verdade, porque o sol de verdade numa oitava alta é aquele que se coloca no centro, mas para iluminar os outros. Fazer com que os outros brilhem, não ele. Ele brilhar é consequência. Então ele não precisa dos aplausos, ele precisa alimentar os outros para que cada um esteja no seu lugar. E aí isso conversa com o leão, que o João falou, que devora homens. Por que é o leão que devora homens? Porque ele devora o outro. Ele coloca o outro como um ser insignificante para ele. Quando o leão ele para de devorar o outro, ele entende que cada um está na sua órbita, cada um está no seu lugar. Ele está alimentando esses outros para que os outros possam brilhar também. E como é que o Hércules vence esse leão interno? Ele o estrangula. Em que sentido? Dentro da concepção biológica que o grego antigo tinha, a sede dos pensamentos é o coração. Não é a cabeça. A cabeça é onde a nossa essência se manifesta no corpo. Ou seja, aquilo que está para além do corpo penetra pela cabeça e decanta, entra em contato com esse coração. A vida acaba quando você perde a cabeça. Curioso, né? Inclusive, né? Não só do ponto de vista literal, mas do ponto de vista filosófico, metafórico. Então, o que o Hércules faz? Ele faz com que essa essência maligna que alimentava o leão pare de alimentá-lo. E aí esse leão morre. Mas qual leão que morre? O leão na oitava baixa. E aí o que o Hércules faz? Pega a roupa do leão, né? Pega a pele do leão e ele passa a vestir essa roupa. Porque ele começa a alimentar esse aspecto de leão com uma essência divina. Porque ele se percebeu como o herói. O herói não é aquele que recebe aplausos. O herói é aquele que faz as coisas pelos outros, para os outros. Aplauso é consequência, não é objetivo. E é assim, estrangulando esse leão que devora os homens e nos devora, inclusive, Hércules consegue manifestar o verdadeiro leão. Aquele que prepara o palco para que as outras pessoas possam brilhar, para que as outras pessoas possam ser elas mesmas. E até o próximo programa. Tchau, tchau!